Bom, queremos agradecer ao doutor Eduardo por estar aqui conosco para falar desse assunto também importante na cultura do abacaxizeiro. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, fique à vontade aí para a sua palestra. Obrigado, William. Boa tarde a todos e todas. Queria começar a minha fala agradecendo ao convite do Dr. William. Um prazer estar aqui, conhecer você também, conhecer o evento e parabenizar pela realização do evento. Eu até vi que estou precisando atualizar meu texto do meu currículo, né? Mas realmente eu trabalho na Embrapa desde 2007 e uma das primeiras culturas que eu comecei a trabalhar foi justamente o abacaxi, né? A gente trabalha muito na parte de método diagnóstico, inclusive para a murcha a gente fez todo um trabalho que possibilitou a parte toda de indexação dos materiais que Fernanda comentou agora mais de manhã, né? E eu vim falar um pouquinho aqui sobre o manejo integrado da murcha virótica associada à cochonilha, que é uma doença complicada, complexa e de difícil controle. Agora, é o de baixo que passa? Pronto. Então, a murcha do abacaxizeiro ela foi relatada no começo do século XX, lá no Havaí, em 1910. O Havaí era um grande produtor de abacaxi, especialmente de abacaxi para industrialização, né, para abacaxi enlatado. Eles plantavam basicamente a variedade Smooth Cayenne, que é uma variedade realmente muito sensível a essa doença. E por volta de 1930, eles chegaram a quase inviabilizar a produção de abacaxi no Havaí. Eles chegaram a pensar, inclusive, a mudar a produção para outros países, porque estava muito difícil de produzir abacaxi naquela situação. A murcha está presente em todas as regiões produtoras do mundo, né? Teoricamente, como Aristóteles comentou, o abacaxi tem o centro de origem na América do Sul, no Brasil, inclusive. Então, a gente acredita que o vírus também tem origem na América do Sul e foi se espalhando pelo mundo, provavelmente via material propagativo. Então, hoje, ele é presente em todas as regiões produtoras de abacaxi do mundo, né? E, fora do Brasil, era uma das principais doenças de impacto econômico à baxicultura, principalmente na questão de onde se produz o Smooth Cayenne, que é uma variedade muito sensível à murcha. No Brasil, ela não tenta ter esse impacto, porque a gente tem, primeiro, aqui a fusariose, que é uma doença que tem um impacto muito maior, então, realmente, é a principal doença. E o que a gente tem percebido é que a variedade pérola, ela é muito menos, ela sente muito menos a infecção viral do que o Smooth Cayenne ou mesmo o imperial, que a Fernanda comentou de manhã, que é realmente muito sensível, né? E a gente entende que o imperial é bem sensível porque no parental dele tem o Smooth Cayenne, né? Então, acho que ele herdou essa sensibilidade do vírus vindo do Smooth Cayenne, né? E as perdas causadas pela murcha, elas variam, tem diversos fatores que impactam as perdas que você observa em plantas infectadas que apresentam a murcha, né? Que, em função da variedade, como eu comentei, algumas variedades são muito mais sensíveis do que outras. Em função do tipo de vírus que está presente, a gente vai mostrar que é um complexo viral, na verdade, que está presente que causa essa doença, o nível de infestação da cochonilha, do momento que a planta foi infectada, se ela no começo no começo do ciclo reprodutivo, ou se é mais para o final, e pelo ambiente. Então, em ambientes com mais estresse, principalmente estresse hídrico, a planta sente muito mais a doença, né? Então, falando um pouquinho da doença, na verdade, eu vou trazer um pouco dos sintomas, que acho que é bem comum, a gente vê muito no campo aqui, né? Então, em geral, a doença ela começa com amarelecimento, esse avermelhamento das folhas, em geral, as folhas um pouco mais embaixo, começa com amarelecimento, e com o progresso da doença, você começa a ver esse avermelhamento vai se transformando em um amarelecimento e uma seca, tanto das bordas da folha, que podem se enrolar um pouco para dentro, e você observa também a queima das pontas da folha, que é uma queima que vai da ponta e vai crescendo na folha, então ela vai secando até o ponto que a folha é totalmente seca. Então, aqui é um aspecto de uma planta realmente já com um estado mais avançado da doença. E você depois começa a perceber também esse enrolamento foliar. Então, você tem a seca das pontas, esse enrolamento foliar e esse aspecto avermelhado amarelado. Lógico que os sintomas variam um pouquinho da cultivar que está afetada, mas, em geral, são sintomas bem... né? E a planta acaba se destacando no meio do plantio, porque ela tem ela destaca da área verde, né, de plantas que não estão doentes.
E, por fim, você vê quando você retira a planta, você vê realmente que a planta está murchando também. E, lógico que você tem aspectos, né, os sintomas são em função da infecção pelo vírus, a destruição da clorofila pela infecção viral dentro da célula. Você tem associado também a injeção de toxinas pela clorofila, ou pela cochonilha. E você tem também a questão da destruição do sistema radicular pela alimentação da cochonilha, porque a cochonilha, em geral, ela fica mais presente nessas áreas aqui da planta. Então, você tem a perda de raízes, e por isso que o estresse hídrico acelera e intensifica os sintomas da doença. E você pode chegar realmente, com o progresso da doença, à morte da planta, né? Então, dependendo de quando começa a planta a apresentar os sintomas, será mais no início do ciclo, ela pode realmente chegar à morte. Agora, muitas vezes, quando você trata, em geral, a planta com um inseticida para controlar a cochonilha, a planta, com as novas folhas, elas passam a remissão dos sintomas. Então, muitas vezes, você tem plantas que recuperam totalmente o aspecto verde, porque você eliminou, principalmente, a cochonilha da planta. E esse é um problema, na verdade, porque muitas vezes, como o Aristóteles falou, você, no manejo de entregar, você precisa selecionar material de plantio, muitas vezes você não sabe que essa planta está contaminada, porque ela está com um aspecto vegetativo bom. E isso aí você leva o vírus para outras regiões. Então, quando você vê uma planta nesse aspecto, você remove essa parte aqui, você vai encontrar as cochonilhas, né, que estão nessas partes protegidas, a planta protegida. A cochonilha gosta de se alimentar em tecidos suculentos da planta, a cochonilha fica escondida, né, na bainha da folha ali, se protegendo tanto de questões ambientais, chuva, sol, predadores. E você tem um terceiro elemento também nesse complexo, que são as formigas doceiras, né? São 2 gêneros de formigas que estão aí atuando em conjunto com a cochonilha e o vírus, né? E essas formigas têm um papel muito importante na disseminação da doença no campo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, esses 3 componentes aí que você encontra, que você pode associar esse complexo da murcha do abacaxizeiro. Então, falando um pouco da história, né? Na verdade, no começo, quando se descobriu que teve o problema da murcha no Havaí, as evidências de campo indicavam que, na verdade, eles acreditavam que a doença era causada pela cochonilha. Então, eles pegavam uma planta doente, tiravam o que eles enxergavam? Cochonilha. Então, a ideia, né, a hipótese por trás da murcha no início era uma ideia baseada em toxemia, ou seja, alguma toxina que a cochonilha se injetava na planta causava a doença. No abacaxizeiro, são 2 espécies de cochonilha que são encontradas predominantemente, que é a Dismicoccus brevips, a cochonilha rosa, e a Dismicroccus neobrevips, que é a cochonilha cinza. Elas têm algumas diferenças, por exemplo, a cochonilha rosa ela gosta de colonizar mais as partes de baixo da planta, né? Os tecidos, como a foto que eu mostrei anteriormente, nas bainhas, na parte mais próxima do solo. Enquanto que a neobrevips ela gosta mais da parte aérea, fruto, inflorescência. E, em geral, elas têm uma vida longa, chega até durar 100 dias uma cochonilha dessa, e cada fêmea, em geral, produz de 200 a 300 ninfas, né, ou filhotes, né, vamos assim, crias. Então, se você deixar não efetivar o controle, realmente a taxa de multiplicação é bem elevada. E quando você encontra a associação das formigas com as cochonilhas, elas têm um potencial muito grande. Então, são esses 2 gêneros de formigas doceiras, que a gente chama, né, que atuam na disseminação da murcha, porque as formigas e a cochonilha atuam num tipo de sistema de protocooperação. Então, as formigas elas atuam como cuidadoras das cochonilhas. Então, na presença de formigas, as cochonilhas se multiplicam mais rápido, se alimentam mais, então causam um dano maior à planta. E as formigas elas atuam na proteção das cochonilhas contra predadores, inclusive contra o controle químico. Elas chegam a construir uma casinha de terra em volta das cochonilhas para evitar o contato do inseticida com as cochonilhas. E atuam na disseminação das doenças. Das formas, a cochonilha tem 4, ela tem o ovo, nasce o primeiro ínstar, ela tem 4 ístares,
depois vira o adulto. E as ninfas são as principais, são as mais eficientes em transmitir o vírus. E são justamente elas que as cochonilhas levam de uma planta para outra. Então, a formiga, na verdade, usa a cochonilha como se fosse uma fábrica de açúcar. Então, ela protege como se fosse um gado, né, que você cria gado para tirar leite, a formiga cria a cochonilha para se alimentar do açúcar. Porque quando a cochonilha se alimenta da planta, ela excreta uma solução açucarada, rica, né, açucarada e rica em aminoácidos. Então, as formigas se alimentam desse açúcar e também retiram esse açúcar ao vol da cochonilha, então ele reduz a chance de você ter problema, a cochonilha ter questão de criação de fungos, né? A gente conhece a fumagina, por exemplo, né? Que é um fungo que cresce em secreção de açúcar. Então, as formigas elas atuam como cuidadoras das cochonilhas. E isso tem um impacto muito grande na disseminação e na dificuldade de controle da murcha em função das formigas. Tá? Inclusive contra a predadores. Então, é difícil, eu vou falar uma vez, mas é difícil você conseguir implementar um sistema de controle biológico de cochonilha muito em função da presença de formigas. Só que depois eles passaram a perceber que, mesmo plantas que tinham uma alta infestação de cochonilha, às vezes não apresentavam sintomas da murcha. Né? Então, eles passaram a entender que tinha algum fator a mais que causava murcha. Né? E foi conseguir, só depois de avanço nas técnicas de isolamento de vírus, conseguir identificar um vírus, em 89, em abacaxizeiros com sintoma de murcha, que eles chamaram de vírus associado à murcha do abacaxizeiro. Esse aqui é o nome em inglês, porque a nomenclatura oficial manda dizer que é o Pineapple Mealybug Wild Associated Virus, que é o PMWV. Então, é um vírus, então você tinha, na verdade, um sistema complexo de vírus, cochonilha e formiga. A formiga não tem nenhum impacto direto na indução de sintomas, mas ela ajuda na disseminação da doença. Né? Atualmente, se sabe que não é um vírus que causa, mas é um complexo viral com pelo menos 3 espécies, que é 1, 2 e 3, e outras 2 aqui que foram descritas mais recentemente, mas as análises de sequenciamento de genoma mostrou que o vírus 4, que já foi todo sequenciado, na verdade, ele é um variante do vírus 1. Tá? E esses vírus, os três vírus já foram encontrados no mundo inteiro. Né? E em cada região você tem variações desses vírus que estão associados à indução de sintomas. Né? Por exemplo, no Havaí, eles chegaram à conclusão que a presença do vírus 2 era suficiente, associada à cochonilha, para induzir sintomas. Já na Austrália, não. Eles encontraram que o vírus 3 e o vírus 1 que eram que induziam sintomas. Então, para cada região, você tem variações do vírus que estão associadas ao aparecimento dos sintomas. Mas a presença do vírus por si na planta já tem uma redução de produção e peso de frutos. Tá? Então, na verdade, os componentes da murcha, do abacaxizeiro, são 3. 2, na verdade, e um terceiro associado. Né? Então, você tem o vírus infectando a planta. Se tem só o vírus na planta, você não tem sintoma. Se você tem só a cochonilha, você não tem sintoma. Quando você tem os 2 juntos, e aí sim a planta passa a exibir sintomas. E no caso aqui, a formiga, na verdade, ela atua mais como um acelerador da disseminação da doença no campo. A partir da proteção, né, a proteção de alimentação, então ele alimenta esse honeydew, então uma solução açucarada, né, que a cochonilha excreta, a formiga, né, se alimenta dessa e protege a cochonilha. Né? E aí ela aumenta a disseminação da cochonilha no campo, porque a cochonilha, se você pensar, ela não consegue mover de uma planta para outra praticamente. No máximo, quando uma folha está encostada na outra, ela consegue migrar de uma planta para outra. Então, para percorrer distâncias um pouco maiores, ela precisa da formiga. Inclusive, a formiga traz de áreas externas para dentro do campo. Porque essa cochonilha aqui ela tem uma gama de hospedeiros muito grande. Inclusive, várias plantas espontâneas são hospedeiras da cochonilha. Então, a formiga muitas vezes atua trazendo a cochonilha de fora para dentro do campo. E se você já tem uma planta infectada, que é muito comum, a cochonilha entrando, você passa a ter sintomas de murcha no seu plantio. Então, isso aqui só mostrando uma foto. Ó, você tem uma planta aqui, essa primeira planta aqui é uma planta sem vírus. Essa segunda aqui tem 2 vírus, que é o 1 e o 2. Essa planta aqui, só o 2, nenhuma delas tem sintoma. Quando você agrega a cochonilha, você passa a ter sintomas na planta. Então, é necessário esses 2 componentes, o vírus e a cochonilha, para você passar a ter sintomas.
E esse é um problema que, como o Fernando comentou de manhã, é que plantas que não têm cochonilha, elas podem estar infectadas pelo vírus e você vai estar levando essa planta para outros lugares, né? Porque uma vez a planta mãe está infectada, todas as filhotes vão estar infectados. Só que recentemente apareceu um outro componente, um outro vírus foi identificado em plantas de abacaxi, que é um vírus nesse formatinho que parece um bastão, que é um vírus já bem conhecido na fitopatologia, que são os vírus desse grupo aqui de Badenavírus, que tem vírus que infectam diferentes espécies. Então, você tem abacaxi, você tem o cacau, você tem inhame, banana, laranja, mandioca, você tem diferentes espécies desses vírus que infectam diferentes espécies cultivadas, né? E, muitas vezes, causando a doença por si só, como é o caso do cacau, que foi encontrado recentemente na Bahia. Também transmite por... Todos esses vírus aqui são transmitidos por cochonilha também. Banana já é bem conhecido aqui, o vírus das estrias da bananeira, na laranja também tem, na cana-de-açúcar você também tem. Mas, pelos dados até o momento levantados, esse vírus aqui por si só não causa o sintoma de murcha. Ele sozinho. Se você inocular só ele na planta, você não tem a causa murcha, mas ele pode ter algum papel associado, adicional, talvez na doença, né? Então, quando você olha de novo o complexo da murcha, você tem o vetor, né, a cochonilha, você tem os vírus, os dois juntos, você tem os sintomas. Se você inocular só esse vírus aqui com a cochonilha, você não tem o sintoma. Mas talvez você tendo os três agora, né, a cochonilha, o vírus associado e esse novo vírus, você possa ter algum tipo de sinergismo. Ou seja, esse vírus aqui potencializa o dano causado pelo vírus da murcha. Porque a gente já sabe que quando você tem uma planta só com o vírus tem uma replicação mediana. Quando a cochonilha passa a colonizar a planta de abacaxi, a replicação viral aumenta exponencialmente. Então, é por isso que, provavelmente, a cochonilha tem um fator de potencializar o efeito do vírus na planta. E, na verdade, não se sabe ainda se você tem algum efeito adicional da presença desse outro vírus aqui no abacaxi. E outra característica desses tipos de vírus aqui, que eles também têm a capacidade, de, muitas vezes, de se integrar no genoma. Então, cultura de tecidos não limpa mais, porque ele está dentro, como se fosse um pedaço do genoma da planta, que depois pode se soltar de novo e passar a replicar. Tá? É uma outra característica desse tipo de vírus aqui. E já se identificou no abacaxi vírus desse grupo aqui integrado no genoma. E é interessante, a gente fez um levantamento, a Fernanda trabalha com a gente, dentro do bag de abacaxi lá da Embrapa, então a gente encontrou o vírus em todos os variedades botânicas do Ananas comosus, então todos eles aqui a gente testou, né, diferentes plantas de diferentes acessos, né, em todos a gente encontrou os vírus. E, em geral, muitas vezes infecção mista, você vê que muitos são infecção mista, né? E não só nas variedades botânicas de Ananas comosus, mas em outras variedades do gênero da família Bromeliácea, né? Então, diferentes espécies de bromélias foram encontrados o vírus também. Então, até a pergunta que a menina fez, né, do fusariose, no caso da murcha, sim, você pode ter bromélias que são hospedeiras e fonte de inóculo do vírus no campo, até inclusive pensando em comércio de flores, né, você está levando às vezes o vírus para fora do país. Tá? A gente encontrou em todas essas espécies da mesma forma, várias com infecções simples ou mesmo infecção duplas e triplas, que a gente tem visto muito comum isso, você ter a planta infectada com os 3 vírus. E muitas vezes, a Fernanda não comentou, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. No Havaí, o mais comum é o vírus 2. Para a gente aqui, o mais comum é o vírus 3. É o que tem mais prevalência e é o tipo de vírus mais difícil de limpar em cultura de tecidos. Inclusive, quando a gente usa, a Fernanda trabalhou com crioterapia, a gente teve dificuldade de limpar com esse vírus aqui. E a disseminação do campo é basicamente similar à fusariose, né? Como todo patógeno veiculado por material propagativo, ele vem de fora, vem na muda, né? Esse aqui tem uma foto que o Davi me cedeu, foi um material que ele trouxe, se não me engano, do Espírito Santo, e plantou lá na Embrapa, e você vê aqui uma fileira quase inteira contaminada com vírus. Né?
Então, a forma inicial é via material propagativo infectado, e depois, no campo, você passa a ter essa disseminação a curta distância pelo vetor associado à formiga. Então, você tem esse tipo de reboleira aqui com sintomas de murcha. Então, de todos os vírus, esses vírus são transmitidos pela cochonilha. A cochonilha, em geral, precisa de 24 horas, pelo menos, para poder adquirir o vírus e passar a transmitir para outra planta. As ninfas são as melhores vetoras que adultos. A eficiência de transmissão para uma cochonilha adulta é muito baixa. A ninfa é a mais eficiente em transmitir o vírus. E é justamente ela que são transportadas pelas formigas. Então, a formiga faz um favor danado em disseminação do vírus, porque ela pega justamente as ninfas e transfere para outras plantas, e isso ela está levando o vírus junto. Que uma vez que a cochonilha adquiriu o vírus, ela vai ficar com o vírus para sempre para ela. Vai ficar no corpo dela transmitido até ela morrer. E aí a gente vê como é que é a distribuição da doença no Brasil. Esse foi um elemento bem modesto, né? Mas a gente coletou em pelo menos 8, 9 estados. Em todos os estados a gente encontrou o vírus, né? Em geral, os 3 vírus, em um outro estado a gente encontrou só os 2. E também em todas as cultivares que a gente coletou, tanto o imperial, o pérola e o Smut Cayenne. Aí, como eu comentei, o imperial e o Smut Cayenne, eles são mais sensíveis, então você consegue perceber muito mais fácil o sintoma da murcha nesses dois. O pérola, ele é bem mais tolerante, então você vê menos o sintoma no pérola. E qual é o impacto na produção? Esses aqui são dados em Smut Cayenne. Então, como eu falei, dependendo da época que a planta apresenta os sintomas, o impacto vai ser diferente. Então, quando você tem os sintomas aparecendo aos 3 meses após o plantio, o impacto no peso do fruto é bem elevado. Quando você tem os sintomas mais no final do ciclo, né, a partir de 10 meses, você tem um impacto um pouco menor. Então, em geral, como a muda vai infectada, se você tem a presença da cochonilha, os sintomas vão aparecer logo no início do plantio e o impacto vai ser bem maior. E aí, quando você vê aqui, você vê esse trabalho também com o Smut Cayenne, então você tem 2 grupos de plantas, todas têm o mesmo padrão. Então, plantas livres de vírus, só com um vírus, com a infecção dupla, ou outro sozinho, ou a infecção dupla aqui, né? Nesse caso aqui não tinha cochonilha, nesse grupo aqui tem a cochonilha. Então, o primeiro resultado é que só a presença do vírus você já tem uma queda no peso do fruto, né? Então você vê que as 2 plantas não têm sintomas, os sintomas estão ausentes. Tá? Então aqui na verdade são plantas sadias, né? Então você tem sintoma ausente e o peso do fruto aqui. Então nesse caso aqui, mesmo com a presença da cochonilha, você não teve um impacto tão grande no peso do fruto. Tanto no primeiro ciclo, como a partir de mudas coletadas dessas plantas aqui no segundo ciclo. Agora, quando você tem só a infecção viral, sem ter cochonilha, você já tem uma queda de mais ou menos aí 15% no peso do fruto, só pela presença do vírus. Se você agrega a presença do vírus com a cochonilha, aí a queda é muito mais acentuada, chega a quase 40%. Então, mesmo que você não esteja enxergando a murcha, se ela está presente, você já vai ter uma redução de peso no fruto, e se tiver a cochonilha, a redução ainda é bem mais evidente, né? Bem mais severa. E isso reflete na classificação dos frutos produzidos, né? Então, quando você tem aqui no primeiro ciclo, né, aqui são plantas sadias, sem cochonilha, então você tem entre 60% de frutos na classe de 1,4 a 2 quilos. Quando você tem a planta infectada com vírus e a cochonilha presente, essa porcentagem de frutos dentro da classificação de 1,4 a 2 quilos cai para um pouco menos de 50%. Tá? Então, você tem um impacto no peso e isso impacta na qualidade do fruto e no valor final de venda desse material. Tanto para o primeiro ciclo quanto para o segundo ciclo também. Você vê que as plantas que não têm infecção nem pelo vírus nem pela cochonilha, você tem uma porcentagem muito maior de frutos naquelas classificações melhores. Quando você tem a planta infectada e a cochonilha, a redução é bem maior de frutos de maior peso.
Então, como é que a gente pode trabalhar no controle da doença, né? Então, você tem que pensar que, como a doença é um complexo, que você tem que um patógeno, um vírus, um vetor e um outro elemento acessório, que é a cochonilha, você tem que pensar em ações para tanto controlar o vírus você não tem remédio, você não tem um viricida. Então, o vírus você tem que trabalhar na exclusão, não no tratamento, na remediação, né? No caso da cochonilha e da formiga, assim você vai trabalhar no manejo químico ou biológico, dependendo do... E outra coisa também que você tem que fazer, na verdade, é fazer a eliminação de fonte de inóculo. Então, se você está eliminando a fonte de inóculo, você está diretamente excluindo o vírus da sua área ou de novo um plantio. Então, só relembrando, não existe fonte de resistência genética conhecida. Então, você não tem ainda nada de resistência genética, variedade resistente à murcha, né, ao vírus. Você tem casos de planta transgênica que foi gerada para resistência ao vírus, que se mostrou resistente, mas com o passar do tempo a resistência foi quebrada. Então, assim, você não tem resistência genética como na fusariose. Então, a melhor forma de você realmente controlar o vírus, na verdade, evitar o vírus, é usar material plantio livre de vírus. Então, a ideia... O melhor seria realmente usar mudas certificadas, né, ou a gente chama de indexadas, que você faz testes. Você pode usar teste sorológico, teste molecular para a detecção dos vírus, e essa planta ser multiplicada, seja cultura de meristema, seja por seccionamento do talo, a melhor maneira que for. Tá? E a gente sabe da toda a dificuldade e as questões que envolvem a produção de mudas em biofábricas, a questão do custo, do tempo, né? Então, esse realmente é um problema que não foi solucionado ainda, né? Opa, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Se não tem como ter muda certificada, uma outra maneira é você fazer a seleção de material de plantio para multiplicação, seja seccionamento de talo ou outras estratégias, né? Assim como o Aristóteles comentou, você tem que fazer um trabalho muito sério de seleção de material de plantio, já no campo, já marcando plantas que você sabe que não tem a murcha, né? Na verdade, você tem a chance de identificar áreas com murcha. O ideal é que você elimine essas áreas aqui, marque essas áreas aqui, porque provavelmente se essas plantas aqui têm sintoma, provavelmente as vizinhas aqui já estão infectadas. E muitas vezes não está apresentando sintomas, já estão infectadas. Então, a seleção de plantas sem sintomas é muito importante, principalmente quando você tem plantas com remissão de sintomas, plantas que podiam estar sintomáticas e agora não estão mais. E o ideal, lógico, é você testar a planta para a presença do vírus em laboratório. É uma coisa realmente mais difícil, mas a parte de seleção, você tem uma maior garantia. Lógico que você não tem nenhuma garantia que ela vai estar sem o vírus, porque muitas vezes você vai ter planta sintomática aqui no meio. Tá? Então, para tentar assim, viabilizar essa multiplicação de plantas sadias, né, com qualidade genética fitossanitária, a Embrapa está começando a implementar um embrião dessa que a gente chamou de rede ananás, que é uma rede para a produção de material de plantio com qualidade genética e fitossanitária. Na verdade, essa ideia veio de uma outra estratégia que a Embrapa tem usado com mandioca, que chama Reniva, que é a rede de multiplicação de maniva de mandioca. Então, a ideia geral vou falar bem rapidamente aqui, mas a ideia dessa rede ananás é que, a partir do programa, né, que você desenvolveu uma modalidade que vai ser lançada, você tenha matrizes livres, indexadas de laboratório, que possam ser enviadas para uma biofábrica, que vai multiplicar esse material em larga escala, vai produzir mudas que vão ser enviadas para uma figura que foi criada dessa ideia, que é o taleiro, que vai passar a multiplicar essas mudas e vão poder produzir frutos, mas também acelerar o processo de produção de mudas, principalmente a partir do seccionamento de talo, e esse taleiro, sim, passar a fornecer mudas para produtor, ou mesmo para um taleiro secundário que vai continuar produzindo mudas, produzir frutos em mudas, e assim você conseguir acelerar a disseminação, né, a distribuição desses novos materiais de abacaxi com qualidade sanitária e genética, né? Isso tendo todo o apoio das agências de técnicas de assistência técnica, né? E assim você consegue, né, o taleiro ele vai ter uma condição de produção
de alta tecnologia para poder realmente acelerar a produção, garantindo, assim, então, uma muda com sanidade vegetal. Você tem uma oferta regular de mudas. Tá? Então, essa é uma ideia. A gente está com um piloto na Paraíba, em Itapororoca. Então, a gente fez um acordo, um contrato, né, com a prefeitura para começar a rodar essa rede aqui. Tá? Então, aí você tenta trabalhar com a exclusão do vírus. Né? No caso das ações de controle, para você fazer o controle tanto da cochonilha como da formiga, aí você trabalhar com manejo integrado, como o Aristóteles comentou. Então, você trabalha com o manejo químico de acordo com o monitoramento que você deve fazer na área. Então, em geral, a partir do 3º mês após o plantio, você faz o monitoramento, então, dependendo da área, você vai trabalhar com 10 pontos ou 20 pontos numa área de 10 pontos, uma área de 5 hectares, 20 pontos, uma área maior de 5 hectares. Se você tiver 5 plantas infectadas, você entra com controle químico. Lógico que você pode trabalhar com controle químico da muda, então, emergir a muda numa solução de inseticida e plantar. Você pode trabalhar com a cura da muda também. A própria cura ajuda a reduzir a infestação de cochonilha. O biológico, como eu comentei, já se tentou diferentes agentes de controle. Não foi muito eficiente, principalmente porque a cochonilha está escondida e você tem a formiga. A gente tem até um trabalho com uma joaninha, né, o Cryptolemus, né? Que é uma joaninha que parasita a cochonilha. E eu estava com as plantas de laranja na estufa com plano de cochonilha. Eu falei assim, vou lá pegar e vou colocar. Quando eu coloquei essas joaninhas na planta, as formigas simplesmente destruíram as cochonilhas, as joaninhas. Então, as formigas elas são extremamente ferozes na hora de proteger a sua fábrica. Né? Então, a formiga, você pode trabalhar com controle químico via isca, mas um próprio preparo de solo na hora do plantio do abacaxi já ajuda você a destruir ninhos de formiga e você reduzir a presença de formiga na área. No caso de cochonilha, você tem como essa espécie aqui tem uma gama de hospedeiros muito grande, então a redução de hospedeiros alternativos ao redor da sua área de abacaxi vai ajudar você a evitar que você traga cochonilhas de fora para dentro. A destruição de plantios velhos, assim como o Aristóteles comentou, você precisa destruir, e o próprio material que cai triturado no solo vai dessecar e vai matar as cochonilhas que estão ali. E você trabalha com a quarentena também, você vai ajudar, porque você vai reduzir realmente a população de cochonilha naquela área. Tá? E no caso de planta, você tem que fazer o roguing periódico. Então, se você está rodando a área, você encontrou uma planta com murcha, você precisa tirar e, de preferência, queimar também, porque aquela planta vai ter cochonilha lá dentro. Então, se só tirar e jogar do lado, aquela cochonilha vai voltar para dentro do campo. Então, para minhas considerações finais aqui, só trazer que a doença ela é amplamente disseminada no Brasil e no mundo também. Né? De certa forma, ela é negligenciada aqui no Brasil, porque a fusariose tem tanta importância que acaba que a murcha fica ali no escanteio. Né? E a própria pérola ela é muito menos sensível à murcha, então realmente não aparece tanto como outras cultivares. Né? Mas ela é silenciosa, porque conforme você vai usando mudas por meio de plantas infectadas e reutilizando, você vai tendo uma degeneração daquela planta e você vai, ao longo do tempo, reduzindo mais ainda a produção daquela planta. Né? Então, se você não tem uma autotecnificação, você acaba tendo realmente um impacto na produção. Mas tem a vantagem que ela pode ser controlada, né? Usando manejo integrado, seja com mudas de qualidade, o controle da cochonilha, né? Usa material propagativo de qualidade, você consegue controlar realmente. Porque não é uma doença que espalha como a fusariose. Você não tem um espalhamento, o vírus não se espalha assim tão rapidamente. A cochonilha tem um deslocamento lento. Então, se você conseguir controlar, você vai ter sucesso no manejo da doença. Tá bom? Obrigado a todos pela